A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. Vamos dar continuidade à nossa sequência de estudos sobre a doutrina da eleição. Estamos estudando a eleição de Israel e na aula de hoje nós vamos falar sobre a não escolha de Esaú. Vimos na aula anterior que o Senhor escolheu Jacó para ser o herdeiro da promessa e não escolheu seu irmão mais velho, Esaú. Nós vamos ver o motivo desta escolha. O que levou o Senhor a escolher Jacó e não escolher Esaú? Essa escolha, ela foi revelada por Deus à mãe dos gêmeos, a Rebeca. Veja comigo o que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Foi isso que o Senhor revelou a Rebeca, esposa de Isaque, que no seu ventre tinham duas nações e que o mais velho, que nós sabemos que se trata de Esaú, iria servir o mais novo, que se trata de Jacó. Então vamos entender por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Esaú, que também se chamava Edom, porque ele era ruivo. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 25, versículo 30. A Bíblia Sagrada nos apresenta várias características de Esaú. E nesta aula vamos ver uma descrição de Esaú. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nós vemos em Esaú um desprezo pelas coisas de Deus. Leia comigo essa referência em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 32. Nesse capítulo nós vemos um episódio em que Esaú chega do campo porque ele era caçador e ao chegar na sua casa ele encontra o seu irmão Jacó. Jacó estava fazendo ali um guisado. Jacó era uma espécie ali de MasterChef, fazendo uns quitutes. E o seu irmão Esaú chega faminto e pede um pouco desse guisado. No versículo 31, Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Jacó entendeu a importância desse direito. No versículo 32, Esaú responde: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Perceba o desprezo que Esaú tinha pelas coisas de Deus. E desprezando as coisas de Deus, Esaú também desprezou a Deus. Ele não tem consideração pela eternidade. Esaú demonstrou ser uma pessoa que não olha para a eternidade, que não tem um mínimo de preocupação com as coisas eternas, que despreza as coisas de Deus. Queria destacar também outro ponto na vida de Esaú. Além de não ter nenhum tipo de consideração pela eternidade, pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, um terceiro ponto que eu quero destacar é que Esaú vivia uma verdadeira carnalidade. Leia comigo
Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E cuidado, cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Perceba que a Bíblia chama para Esaú de impuro e profano. Esaú era um homem carnal. Ele estava vivendo na carnalidade. E quando a Bíblia trata acerca do homem carnal, a Bíblia nos apresenta algumas verdades. Primeiro, o homem carnal não pode agradar a Deus. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No versículo 9, Paulo diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então perceba que Esaú não poderia agradar a Deus porque ele estava na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não pode agradar a Deus. O homem carnal, além de não poder agradar a Deus, ele não aceita nem entende as coisas do Espírito de Deus. Veja o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Porque era homem carnal, era um homem natural. Ele não tinha o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Ele não tinha discernimento espiritual. E quem não tem o Espírito de Cristo não discerne as coisas do Espírito. Ele não pode entender. É por isso que Esaú não foi escolhido por Deus. E a principal característica de alguém que é carnal, que está na carne, é que ele se autocentraliza. A vida gira em torno dele mesmo. Ele não quer saber das coisas de Deus, ele não se preocupa com o próximo, ele não se preocupa com os outros. A vida gira em torno dele mesmo. Essa é a marca do homem carnal, que está na carne, que não pode agradar a Deus. Um quarto ponto que eu quero destacar na vida de Esaú é que ele mostrou um total desprezo pelo casamento bíblico. Veja esta referência no livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Note que Esaú cometeu aqui uma bigamia. Ele escolheu duas mulheres e veja que estas duas mulheres que ele escolheu por esposas eram da tribo dos heteus. Quem eram heteus? Inimigos de Deus. Inimigos do povo de Deus que habitavam na terra de Canaã. Pessoas que não serviam a Deus, que não temiam ao Senhor. Inclusive, Deus já tinha falado para Abraão que a medida da iniquidade contra os cananeus, os heteus, os jebuseus, ainda não havia chegado no seu limite, porque Deus odiava a prática desse povo heteu. E Esaú mostrou um total desprezo pelo casamento bíblico.
Ele entrou pelo caminho da bigamia. E o que é o casamento bíblico? O casamento bíblico, primeiro, é monogâmico e heterossexual. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz lá, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento bíblico é monogâmico. É um homem para uma mulher, é uma mulher para um homem, e é heterossexual, é entre macho e fêmea. Esse é o padrão do casamento diante de Deus, criado por Deus. Qualquer coisa fora dessas condições não tem a aprovação divina. Esaú mostrou um total desprezo com o casamento divino. Esaú também mostrou um total desprezo pelos seus pais, Isaque e Rebeca. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 26, versículo 34 e 35. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Perceba que as ações de Esaú trouxeram um total desprezo em relação aos seus pais. Ele esqueceu do mandamento divino, que manda honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que a pessoa viva bem e tenha muitos anos sobre esta terra. Um sexto ponto que eu quero destacar em relação a Esaú é que ele se tornou um causador de aborrecimento. Veja essa referência em Gênesis 27, 46. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Perceba que Rebeca perdeu até o gosto, o sabor pela vida, pelas decisões do homem carnal Esaú, do seu filho que estava na carne e que não estava agradando a Deus. E além de ser causador de aborrecimento, um sétimo ponto que eu quero destacar: Esaú se tornou um assassino. Leia comigo Gênesis 27, 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso é o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Alguém pode falar: mas Esaú não matou Jacó, mas teve a intenção. E diante de Deus, irmãos, intenção é ação. E por fim, Esaú acabou sendo rejeitado por Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 12, versículo 17. E o 16 diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Versículo 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Perceba que Esaú não foi aceito, escolhido por Deus, porque Deus sabia que ele teria uma vida de total desprezo por Deus e pela sua palavra. E no final seria rejeitado. Por isso, Deus não escolheu Esaú e escolheu Jacó. Na próxima aula, vamos ver algumas características de Jacó. Deus nos abençoe. Um abraço.